e que foi essencialmente mal recebido em Portugal, mas isso eu estou habituado, porque partes da África foi muitíssimo bem recebido no Brasil e em Portugal, e as pessoas dizem, o quê? Mas ele afinal é colonialista, é anticolonialista, é de esquerda, é de direita, quer dizer, criam rótulos imediatos. Eu escrevi foi no livro pós-colonial, que é onde nós estamos a viver. Mas neste Natália, atrevi-me, de maior atrevimento, na sequência de não ser eu sobre quem escrevo, a escrever um livro numa voz feminina, numa forma de diário, dessa personagem chamada Natália. Não há maior atrevimento do que um homem escrever na voz de uma mulher sobre várias circunstâncias de várias ordem, que têm a ver com ela e com tudo isso. Mas precisamente, e é isso que me dá prazer na escrita de ficção, é não falar de mim, não ser sobre mim, mas usar-me, como é evidente. Eu, como qualquer escritor, sou todas as minhas personagens, quer gosto, quer não gosto delas, quer sejam positivas, quer não. Ninguém consegue escrever sobre aquilo que não consegue imaginar, e se consegue imaginar, você é um pouco isso tudo. Mas agora, vamos a ver como é que vocês aqui no Brasil vão reagir à ideia dessa Natália, que passou a existir, pelo menos na minha imaginação. E já me alonguei demais. Eu quero agradecer a Lídia e ao Helder pelas palavras, e acho que nós podemos colocar então a palavra à disposição do público para que a gente possa estabelecer um diálogo efetivo. A palavra está à disposição. Isto para chegar ao ponto que Lídia começou e Jane nos lembrou que parte do tema deste colóquio tem a ver precisamente com a responsabilidade do escritor em termos da sociedade. Eu digo sempre que um escritor não é um ser privilegiado, não é um ser raro, é apenas uma pessoa, é um cidadão que escreve. E um escritor só é escritor enquanto está escrevendo. Só é escritor no momento em que está com os tais sinais do papel. Antes e depois pode assumir e investir uma persona pública. Eu estou-vos falando neste momento, porque vocês amavelmente me convidaram por eu ser escritor, mas eu não estou sempre escritor. Só sou escritor solitariamente, quando construo o meu mundo de fantasmas. Depois posso fazer uma narrativa, uma apresentação, ou uma especulação. E, a mais das vezes, nas circunstâncias, mesmo quando a gente quer ser verídico, uma falsificação. Nós somos falsificadores. O que nos dá uma imensa responsabilidade. Porque o falsificador tem escolha, tem liberdade. Pode falsificar as coisas, não tem de obedecer às coisas. Portanto, tem de construir mundos e universos em que ponha um sentido de transformação, de investimento, de compreensão das coisas, uma invenção que de algum modo possa significar. Quer dizer, um escritor que conte apenas como é que foi a viagem através da África dentro do seu carro blindado, não vai levar muito longe. Qualquer escritor tem a obrigação de ser um indisciplinador de almas. E se não o for, não está cumprindo a sua missão. Está sendo derivativo, está trabalhando, sei lá, para ganhar a vida, também é quem o faça, escrevendo e com muito sucesso, mas da minha perspectiva, o escritor tem realmente de tentar, uns conseguem, outros não, dar pontapés no mundo, dar pontapés nas pessoas, sacudir as almas, começando pela sua. E aí chega-se a um outro ponto que me parece crucial e que de algum modo se manifesta no que eu tenho escrito. Como alguns de vocês sabem, eu comecei muito jovem por escrever poesia. Publiquei a minha primeira coletânea de poemas quando tinha 21 anos. Depois fui escrevendo poesia por aí. Depois, por circunstâncias da minha vida, tive de sair. Eu sou eu e a minha circunstância.
tive de sair de Portugal, fui para a Inglaterra, e aí de estudante fui de Direito em Portugal. Deus é bom, deixei de ser jurista. Fui para a Inglaterra, estudei literatura e durante bastante tempo escrevi ensaística, fundamentalmente, e também professor universitário, etc. E depois, tardiamente, muito tardiamente, eu sou um escritor muito mais jovem do que a Lídia, um romancista, quero dizer, comecei a escrever ficção. Eu tinha, nos anos 60, escrito uma obra de ficção que não pôde ser publicada em Portugal, que o meu atual editor, a presença, Francisco Espadinho, que foi meu colega do liceu, como está dessa editora, eu mandei-lhe esse manuscrito, e ele disse: pois é, Alberto, ótimo, tu estás aí em Londres, podes escrever o que quiseres, eu publico-te aqui e vou preso. E tinha razão. E depois daí, o 25 de Abril e o fim da censura deu a liberdade a pessoas publicarem. Mas eu sou muito grato à censura de não ter podido publicar esse livro, porque todos nós temos um primeiro livro, com algumas exceções, que é necessário escrever, mas que é melhor não publicar. Quando chegou a altura de publicar esse livro, que eu achava magnífico, que estava numa gaveta, comecei a lê-lo, não era viável. Tinha coisas muito boas, tinha coisas péssimas, e o pior é que as coisas boas dependiam das péssimas e as péssimas estavam ligadas às muito boas. Não era dissociável. O que significa que, pelo menos, já era, nessa altura, uma tentativa de ter um universo mais ou menos orgânico do bom e do mau misturado. Bom, e então, quando na minha vida universitária tive pela primeira vez matérias sabáticas, um amigo meu emprestou, eu moro em Londres, vocês sabem, emprestou uma casa em Sintra, onde eu fui descansar, aquela paisagem magnífica, todo um casarão enorme, vazio, excelente, e comecei a escrever umas coisas que certamente não era poesia literária e que eu julguei que ia ser poesia. Até que as linhas ficaram mais compridas, foi andando por ali assim, e depois percebi que não, que estava escrevendo uma coisa que eu não sabia bem o que fosse. E que depois se transformou no meu primeiro romance, chamado Partes da Vida, que tem uma base biográfica. E aí, tendo já escrito esse livro, que graças à censura não foi publicado, já tinha a distância suficiente e a idade suficiente para lidar com as tais construções artificiais, etc. E uma das coisas que eu fiz, porque era necessário ver o fio condutor desse livro, foi usar as minhas circunstâncias biográficas, o eu cidadão, como a espinha dorsal dessa narrativa. Mas também percebi outra coisa, que quando você escreve, quando alguém escreve sobre si próprio, em quaisquer circunstâncias, mas sobretudo no contexto de uma ficção, não é verdade. E a partir daí desenvolvi qualquer coisa que eu acho interessante fazer, que é utilizar alguém cujas circunstâncias são idênticas às minhas. O meu nome, a minha idade, onde eu moro, os meus hábitos, as pessoas que eu conheço, tudo. Tudo que alguém diria, aquele é o Helder. Bom, e depois pegar nesse Helder, no contexto da ficção, e colocá-lo em diálogo, em encontros, com gente imaginária, com gente que não existe. Ora, isto produz dois efeitos imediatamente. É uma técnica, se vocês quiserem, é uma retórica de construção fictícia. Dá verossimilhança às personagens fictícias, porque, olha, está lá o Helder, que ele parece verdade, não é? E, evidentemente, o que é fundamental, torna fictício este eu autoral, mostrando estritamente que, portanto, não existe. A partir daí, fui desenvolvendo várias coisas, no eu, em ficção, que falamos um pouco agora, inclusive que as personagens tenham uma vida própria a partir de certo romances, chamado Vícios e Virtudes,
uma personagem toma conta da narrativa e destrói o autor. Deixa de existir esse tal Hélder Macedo que julgava que estava escrevendo sobre ela. E foi por aí, lidei noutro romance chamado Sem Nome, com a falsificação do passado como uma forma de afirmação da veracidade do presente. Uma coisa que nos leva, mais uma vez, à responsabilidade do cidadão. A história, toda a história, o vosso grande Machado de Assis dizia, a volúvel história dá para tudo. A história é sempre uma narrativa falsificada. Nós estamos lá, é uma imaginação. E a história, por outro lado, é necessário para dar nome e forma a um passado sem o qual não há futuro. Ora, nesse livro eu conto a história falsificada por uma personagem para que outra personagem, ou resulta que outra personagem, seja liberta do seu passado, da sua veracidade do passado. E agora